Mas o nosso objetivo hoje aqui, a gente tinha comentado antes, era falar sobre a agricultura de precisão, né? Era Sim, não, é falar de é, agricultura de é e precisão, falaremos. né? Vamos começar com a Mas, história, Prudência? então, é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse resgatar um pouco da história da agricultura de precisão, né? A gente fala muito, se fala muito de agricultura de precisão, mas às vezes conhecendo um pouco da história, a gente consegue entender melhor o contexto, né? Então, se você Então pudesse... vamos trabalhar um pouquinho sobre a história e sobre o conceito, tá? Peraí, senhora, corta a tosse aí. O primeiro trabalho que eu tenho conhecimento sobre AP, que é o estudo da variabilidade, foi na década de 20. Linsen e Bauer, dois pesquisadores, que fizeram um estudo encontrando que dentro de um talhão, de uma unidade ali, que não seja quantos hectares, quantos acres tinha, né? Uhum, Mas eles encontraram que existia variação em tipos de solo, numa área pequena. E esse é tido como o trabalho pioneiro em agricultura de precisão. Só que o americano é muito prático, né? Encontra uma situação, não tem como lidar com ela, então problema resolvido, né? Não uhum, vou lidar com algo que eu não tenho como resolver. Não vou me preocupar com algo que eu não tenho como resolver. Aí foi para a gaveta. Mas na década de 20 foi descoberto que existia variabilidade dentro de uma unidade pequena de produção. Só que não existia GPS, um maquinário para poder fazer aplicação, não existia um computador para você poder processar os dados, né? Não, tudo feito na mão. uhum, Então, problema sem solução. Então, está solucionado. Isso voltou na década de 80, início da década de 80, como um conceito mais claro. Eu tenho aqui uma primeira coleta em grid em 1985, como um registro. E nessa época fazendo a interpolação, geoestatística e interpretando realmente a variação e tomando atitudes, né, para poder fazer essa aplicação. E aí, final da década de 80, na Universidade de Minnesota, uma aplicação em taxa variável feita com um maquinário que se autorregulou, usando uma bomba hidráulica, provavelmente um Pocket PC, um computadorzinho bem rudimentar, uhum, ali na boleia do trator, e uma bomba hidráulica fazendo com que a esteira que move o produto, né, move o calcário até o distribuidor, seja o prato, seja a gravidade, e isso girasse mais rápido ou mais devagar em função da demanda daquele elemento. Então, uhum. fazendo aqui, aí, isso final de 80, né? Então, aí criando uma linha de história, uma linha temporal, a gente tem aqui em 82, foi o surgimento de um software de GIS, ou SIG, de Sistemas de Informações Georreferenciados. Isso em 82. Em 92, o primeiro monitor de colheita. E em 93, o GPS ficando mais popular, né? Uhum. Com capacidade operacional e o sinal GPS. Lembrando que GPS não é algo físico. As antenas, quando a gente fala se a pessoa ainda tem GPS, ela tem uma antena receptora de um sinal GPS, que hoje em dia não é só GPS, ela pega GLONASS, pega as outras constelações de satélite, né? GPS é uma delas, que é a Uhum. americana. A gente tem a GLONASS, tem a Compass, né? Tem várias constelações de satélite e o GPS é uma delas. Isso é em 93, isso ficou popular. Aí em 94, que é um momento importantíssimo para a história da P, foi o surgimento de um software, o SS Toolbox, um software para uma empresa usar, ou para uma fazenda, ou para um órgão de pesquisa, um Uhum. software mais prático, onde você inseria os dados e o software fazia por você a interpolação. Um pouquinho enlatado, algumas coisas que você não podia mexer, que usando um Surfer e um ArcGIS, uma ferramenta mais de pesquisa, você conseguiria fazer mais coisas. Só que para algo prático, para um consultor poder ir lá fazer alguma coisa, o Toolbox foi um marco grande na história da AP. E isso Isso em foi em 94? 94, quando a SST lançou o produto no mercado, que foi o primeiro software a ser usado. E aí, colocando um pouquinho a Agresata entrando nessa história, não, ou então agora falando do Brasil, né? Mais ou menos nessa época, ou pouco tempo depois disso, 98, 97, 98, a Bunge, empresa multinacional de fertilizante, agora deixa eu me corrigir, não era a Bunge, foi a Serrana. Então, Hum, antes da Bunge, né? sim. A Serrana, e também entregando a idade novamente aqui. A Serrana, uma empresa de fertilizante, ela trouxe para o Brasil software e maquinário para aplicação, os famosos Terragators ou Rogators,
É o Terragator, de Gator, de Alligator. Ele tem um formato, um pneu só na frente. E aí, com um pouquinho de imaginação, consegue ver que tem um jacaré ali Parece na já. imagem. Um pouquinho de imaginação, né? Mas tem ali no formato. E trouxe esses maquinários, trouxe o software, trouxe quadriciclos para poder fazer a amostragem, para render o serviço, porque tem que ter rendimento, né? Um volume de coleta muito grande, com amostragem em malha ou amostragem em grid. E começou-se a fazer coleta de amostra de solo, só que a gente tinha um cenário onde o dono do fertilizante coletava a amostra, interpolava e virava para o seu cliente e falava, você tem que usar esse fertilizante aqui. Então, um pouquinho de conflito de interesse, né? É Uhum. claro que tem pessoas boas em todo lugar e pessoas ruins em todo lugar, mas existia ali um conflito de interesse que era o próprio vendedor do fertilizante. Mais ou menos concomitante com isso, mais pertinho aí do final da década, 99 ou 2000, eu vou chutar aqui 99, eu não sei bem ao certo, mas surgiu a Insolo, uma empresa lá em Carambeí, no meio dos holandeses, que começou a prestar serviço de forma independente. Então, eu tenho a Insolo como a empresa pioneira no Brasil a prestar consultoria usando a AP como ferramenta. Então, no comecinho aqui, antes da gravação, você me perguntou se eu trabalhava, se eu vendia AP, ou se era isso que a Agresata fazia, se a Agresata fazia AP. Então, AP é ferramenta, né? É como eu te expliquei na hora, você não fala que um mecânico trabalha com chave de fenda. Ele usa a chave de fenda para ser um bom mecânico, né? Ou para fazer o que ele tem que fazer. Então, a AP é a minha chave de fenda, é a minha ferramenta. E a Insolo usava a AP como ferramenta. Eles coletavam amostra de solo com trado ou com sonda na mão, usavam o toolbox para interpolar os dados e faziam as entregas técnicas, as discussões de adubação, pensando que existia variação e usava as amostras de solo para isso. Aí depois, em 2000, foi quando o Delbach e o Cazuza abriram a Agresata. Então, nós somos a segunda empresa a trabalhar com o assunto e a primeira do Centro-Oeste, que a Agresata nasceu em Campo Grande. Uhum. E o Delbach importou um quadriciclo na época, um Polaris, que não tinha algo pronto no Brasil, já com amostrador e a broca já com tudo montado. Isso veio de Minnesota. E a nossa broca número 1, que veio nesse quadriciclo, que veio importada, até o quanto ela podia coletar, porque você tem que trocar de broca de tempo em tempo, né? Uhum. Eu tenho um gasto por hectare caro com broca, porque ela gasta, ela fica fina e para de ir em terra, então eu tenho que trocar ela antes dela ficar ruim. A nossa broca número 1 tá num quadrinho lá na parede, lá na Agresata, moldurada, porque ela faz parte da história. E o Sim. nosso quadriciclo foi o primeiro quadriciclo de uma empresa de construção independente. Então, os primeiros são da Serrana, que depois veio virar Bung, que depois ela pegou as empresas, os agrônomos da Bung que trabalhavam para ela, e ofereceu, querem ser nossos terceiros? Eles saíram, e foi quando teve um boom de empresas, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, em 2000, o Delbach importou um quadriciclo, e em 2001, na primeira coleta que ele fez com esse quadriciclo, foi para a própria Insolo. Então, eles faziam na mão a coleta, e fecharam um trabalho grande, e a primeira coleta que o Delbach fez, ele montou no quadriciclo para trabalhar, foi em um cliente da própria Insolo. Então, foi a empresa pioneira a trabalhar com a P, e a segunda, que veio depois, fazendo a amostragem com o primeiro quadriciclo comprado por uma empresa de consultoria, né? Não uma Legal. empresa independente, não uma empresa de fertilizante. Uhum. E o Delbach, na época, não tinha o recurso para comprar o software, né? Que era um insumo caro. Quem vendia o software é a própria Insolo. Quando eu entrei na empresa, em 2002, com o aporte financeiro que eu fiz, a gente teve condição financeira de comprar o Toolbox. A gente não tinha dinheiro para o notebook. Aí eu peguei um desktop, coloquei dentro da mala, montei no ônibus em Campo Grande, bati lá em Ponta Grossa. Aí foram me buscar lá, foi para Carambeí e cheguei de manhã cedo, quebrado. Passei o dia inteiro em treinamento. Fui pro hotel no outro dia, treinamento o dia todo. Voltei para rodoviária, peguei o ônibus com o desktop. Voltei para Campo Grande, fui direto pro escritório. Fiz o mapa do Max Matter, um suíço lá de Maracaju, Uhum. com os dados que já tinham sido coletados. Montei algumas recomendações, liguei para o Max, combinei à tarde, peguei o desktop, coloquei no carro, passei o cinto no CPU, monitor, teclado. Cara, que transtorno. Fui na fazenda do Max e fui lá fazer minha primeira entrega técnica, levando o computador junto comigo, porque eu não entendia como é que eu poderia discutir com o produtor sobre o solo dele sem ter o software ali na nossa mão. Para a gente Sim. poder simular e fazer simulação, poder fazer uma recomposição de calcário, faz outra, inventa uma fórmula nova. E aí a gente foi assim desde então. Cada agrônomo que entrava na empresa, a gente comprava uma licença nova para ele poder trabalhar. Legal, cara. Pô, E isso olha que foi história, hein, velho? início de 2000. Início de 2000. E parece que foi ontem, né? Não, faz tempo, não parece não. Tô cansado.
Ah, cara. Não, mas Faz digo muito assim, tempo. pô, 2000... Pô, já faz tempo mesmo, né? Já estamos em 2021. Caralho. Não, faz É tempo. velho, velho. Não parece foi ontem, não. Não parece, não. Vem com esse papinho, não. Você tinha que ter falado que parecia, porque aí você fala assim, Eu velho, tinha cabelo, eu eu me tinha sinto bastante com cabelo. 18 anos. Eu tinha bastante cabelo na época, então faz bastante tempo, sim. E aí, então, o que aconteceu? Tinha a gente trabalhando no Centro-Oeste e a Bung, uma empresa grande, que era uma empresa enorme fertilizante, com várias equipes farmácias pelo Brasil, também fazendo AP. E aos poucos surgiu uma lá em Unai, depois apareceu uma outra ali em Maracaju, que dos lugares que a gente mais trabalhava, surgiu o assunto, né? Uhum. Então, o Tupete perguntou lá no Plantcast, também um bom podcast do agro, ele perguntou sobre a dificuldade de convencer um produtor a fazer o trabalho na época. E não tinha muito assunto, né? O assunto era novo e não tinha concorrência, né? Era só a gente trabalhando ali na região. E você falava com coerência sobre o assunto, explicava que existia variação, o produtor que sabia que tinha variação e ele nunca teve a ferramenta para lidar com isso. A hora que você dava para o cara a ferramenta para isso, e eu e o Baixa no começo, não sabia fazer conta, né? A gente nunca foi comerciante. Você vê uma loja fazendo promoção de calça jeans, 80% de desconto. Eu não consigo imaginar um produto com tanta margem assim, a ponto de tirar 80% e ainda sobrar margem para ganhar dinheiro vendendo. Sim, Então, nossa conta era de padaria, né? Pô, se eu vender a tanto, eu consigo comprar uma broca nova, daqui a tanto eu compro uma broca de ciclo, tá? E cobrava muito barato. A gente não soube fazer conta no começo. E sim, cobrou muito barato. Aí chegava lá um negócio bem feito. A amostra de solo, eles sabiam que era importante. Em vez de coletar uma, ia coletar 100. Em vez de aplicar a taxa fixa, ia ser de acordo com as manchas. Aí pronto, era muito fácil sim. divulgar o serviço. E a gente negou o trabalho. No começo a gente não conseguia fazer. A gente fazia o que a gente conseguia. E Hum. todo ano contratando gente nova, comprando software, quadriciclo e aumentando. Então foi um início muito bom de trabalhar. O problema foi cobrar errado e cobrar barato. Não barato. Cobrar errado, realmente errado. Tá errado, Cobrar né? menos do que deveria cobrar em função de quanto custa fazer. Sim, Porque, ainda mais hoje, você vai comprar um veículo, é caríssimo, né? sim. E aquela questão de, tipo, pessoas técnicas fazendo negócio, né? Tem muito disso na nossa área, né? O cara começa, Tem, olha, fala tem. assim, puta, não, isso aqui vai resolver o problema do cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí tem toda uma questão de E negócio. não é tão caro fazer, eu consigo fazer por um custo barato, puta, vai ser bom pro cara, né? Então, Exatamente. tem uns trabalho, tem bastante coisa que dá pra fazer pro doutor que realmente não custa. Só que quando você vê, você passou o dia fazendo, né? Sim, Então, não saiu do bolso, eu não gastei dinheiro para fazer. Mas me tomou um baita de um tempo que eu deixei de fazer outra coisa, que como é uma empresa, a empresa tem que faturar, né? claro. Mas a hora que a gente vê que a gente consegue criar a solução e que eu vou conseguir sem gastar um tostão, literalmente, é só o meu tempo, pô, vou ficar acordado até mais tarde, vou fazer, né? Sim. E aí nessa a gente morre trabalhando, né? Se fode, né? No bom Nessa a gente português. pode. Mas Mas, pelo menos, cara, ah, sabe o ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais goste de nada, né? exatamente, exatamente.